Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Eulio com mais um vídeo em nosso canal, tá? E hoje a gente vai trabalhar com algumas questões importantíssimas que vai envolver a lei de Deus, a lei de Moisés. Como devemos entender a lei de Moisés? Os gentios devem guardar a lei de Deus, a lei de Moisés? O que dizem os escritos dos apóstolos de Jesus, ou principalmente um deles que vamos examinar, Paulo? O que diz Paulo acerca da lei de Deus aplicada aos gentios? Hoje não vou abordar, ou nos vídeos que eu vou estar abordando, não vai ser um detalhe minucioso da gramática da língua grega, mas existe um povo também que foca o nosso canal, que aplaude as nossas análises em língua grega. Mas hoje vai ser para você que é leigo, né, no assunto da língua grega, mas gosta de Bíblia, gosta de ler a Bíblia linearmente, sem nenhuma interpolação que muitas vezes você encontra em comentaristas, em pessoas que são chamados de mestre, mas desprovido de uma verdade, de uma sinceridade em relação às próprias escrituras. Então, a gente vai estar utilizando algumas questões importantíssimas. E você que é adventista e você que não é adventista, vai ser importante. Eu assisti recentemente uma palestra de Wilson Paroski, dizendo que a Almeida Revista Atualizada é uma boa Bíblia. E a Igreja Adventista utiliza. Muito bem, vamos utilizar ela para as nossas assistivas. Lembrando que a Almeida Revista Atualizada, a base do texto grego dela é o texto mais antigo, é o texto eclético, é o texto reconstruído. A gente vai examinar praticamente algumas coisas de 2 livros, para nós adentrarmos, sabermos se a lei de Deus tem vigência ainda, por exemplo, para os gentios, ou até mesmo para os judeus, como deve ser visto e onde deve ser visto e como começar. Existem princípios da palavra de Deus que vocês têm que ser de uma forma mais intrínseca, de uma forma mais abrangente, entender como eles trabalharam naquela época, 2.000 anos atrás, concernente ao mesmo tema que muitas vezes você fica com dúvida, não é verdade? Então, gente, segure aí, aperte o cinto, que a gente vai estar fazendo algumas interpretações, alguns comentários, lendo o texto bíblico, tá? Claro, na língua portuguesa, para facilitar para você entender algumas questões importantíssimas, e eu vou utilizar a Almeida Revista Atualizada. Então, a Almeida Revista Atualizada, que você pode estar acompanhando aí, abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 15. Professor, mas eu já peguei um estudo sobre isso, Atos capítulo de número 15. Beleza, estudar, vamos ler o que o texto diz. O que a mensagem do texto ela é clara, é difícil? Eu acredito que não. Atos capítulo 15, tá? O livro é Atos dos Apóstolos, tá? Atos dos Apóstolos, ok? Sabendo que o livro de Atos dos Apóstolos ele tem praticamente 1.007 versículos, aproximadamente, ok? O livro de Atos dos Apóstolos possui 28 capítulos. Quem escreveu este livro foi um médico amado Lucas, tá bom? E dentro desse pressuposto, um dos conteúdos que é importante de nós observarmos e sabermos como funciona e o que existe nesse conteúdo que é tão importante para que você possa saber no início como funcionava a ideia da lei, né, dentro aí do mundo gentílico, se era ou não os gentios obrigados a guardar a lei de Deus, a lei de Moisés, e eles tiveram uma discussão interessante. Atos capítulo 15, abra sua Bíblia, vamos fazer uma leitura, simplesmente uma leitura desde o versículo 1 em diante. Ok? Vamos lá, fazer a leitura. Diz assim:
alguns indivíduos, Atos capítulo 15, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, ou seja, alguns indivíduos que desceram a partir da Judéia, da cidade da Judéia, ensinavam aos irmãos, ensinavam o quê? Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, Jesus, a fé em Jesus, versus a lei de Moisés, tá? Moisés, está em evidência nesse texto. Jesus, ou seja, a graça por meio de Jesus, a fé em Jesus versus a lei, ou lei de Moisés. Então o versículo é bem claro, tá? O versículo é muito bem claro, ou seja, Moisés, não podeis ser salvos. Se vós não circuncidais, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Continuando o versículo, tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, pessoal da circuncisão, que entendia que a salvação tinha que realmente aceitar Jesus e guardar a lei de Moisés, circuncidar e guardar a lei de Moisés. Então a circuncisão, para quem se circuncidava, tinha que guardar a lei de Moisés. Então houve uma grande discussão, Paulo e estes judaizantes que aceitaram Jesus, mas continha em si uns princípios, ou seja, que ainda estava em vigor em relação a eles. Aceitar Jesus e também guardar a lei de Moisés, e queriam colocar esta carga sobre os gentios. E Paulo, junto com Barnabé, discutiram contra eles. E diz assim, não pequena discussão tiveram com eles. Resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Vou ler novamente, versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, ou seja, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão, ou seja, essa questão da lei, a circuncisão e a lei de Moisés, para a salvação era importante. E Paulo foi, com certeza, a Jerusalém para trabalhar, para tratar, para refutar essa ideia. Versículo 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, algum das seitas dos fariseus, ou seita dos fariseus, que haviam crido, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, mas também guardavam a lei de Moisés, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. A circuncisão vem do pacto abraâmico e a lei vem praticamente aí Moisés. Então, circuncisão, mas a lei de Moisés, os gentios tinham que observarem, porque na ideia, na mente dos fariseus, isto era essencial para ser salvo. É que nem hoje, né? Tem que ter Jesus, mas alguma coisa para se salvar, senão não tem como se salvar. Né? Tem que ter Jesus, mas algumas regras para se salvar dentro da igreja, senão você não está cumprindo a lei de Cristo. Então, praticamente, é uma ideia corriqueira hoje, em grandes debates em relação a isso, já ouvi. Mas vamos lá. Versículo de número 6. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e disse-lhe, irmãos, vós sabeis que desde muito,
desde há muito, ou seja, há muito tempo, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e cresce. Agora aqui está se levantando, Pedro, versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. Versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé o coração. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus? Pedro afirma peremptoriamente que quem está ensinando que se deve aceitar Jesus e circuncidar e guardar a lei de Moisés para ser salvo, isto é uma tentação a Deus, né? Uma tentação, uma provocação em relação a Deus. É Pedro que está falando, é Pedro que está dizendo, é Pedro que está considerando. Isso é muito importante. Então nós temos, agora pois, por que tentais a Deus? Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem mesmo nossos pais puderam suportar, nem nós. O versículo 10 é interessante, amados. O versículo 10, ele mostra uma ideia muito importante para mim e para você. E naquela época já estava acontecendo. Ou seja, tentais a Deus. Quem faz isso? Pondo na cerviz, né, dos discípulos. Que discípulo é esse? Discípulos gentílicos. Povo gentios. Um jugo que nem nossos pais puderam suportar. Ou seja, os judeus, que ele está se referindo, judeus do passado. Aqueles do Antigo Testamento, aqueles que precederam aqui a época do primeiro século. Pedro está dizendo que nem os pais dele, nem essas pessoas puderam suportar, puderam suportar esse jugo tão pesado. O que é jugo tão pesado? A lei de Moisés. E a lei de Moisés e a lei de Deus não se resume em 10 mandamentos. É muito mais do que aquilo que a igreja adventista, claro, com todo respeito, está fazendo. A lei de Deus, aqui que eles estão falando e observando, dissertando, debatendo, discutindo, é muito amplo. Diz alguns que chega a ser 613 regras. Regra para os levitas, regras para as cidades, de refúgio, regra cerimoniais e muitas coisas envolvidas. E também, claro, regras morais. E diz que os pais, eles não puderam suportar, ou seja, não cumpriram toda a lei. E diz também, nem nós. Ou seja, Pedro está se incluindo que nem eles puderam suportar, puderam cumprir toda a lei, todo o aspecto da lei. Então eles pecaram em relação à lei. Eles não poderiam, eles mesmos estão cientes de dizer que não tem como cumprir a lei. Eles que estão falando. Vou ler novamente. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço do discípulo um jugo, ou seja, de guardar a lei, circuncidar e guardar a lei, um jugo que nem mesmo nossos pais e nós puderam suportar, ou podemos suportar. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, olha, agora é a vez de Tiago, dizendo, no versículo de número 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Ou seja, os gentios também são povo de Deus. É povo de Deus. Versículo 15. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, levantando as suas ruínas.
restaurá-lo-ei. Versículo 17. Para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Versículo 18. Diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos, versículo 19, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Isto aqui é a palavra do Tiago. Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Perturbar com o quê? Justamente, circuncisão e a lei de Moisés. Então, para os gentios, a circuncisão não tem valor. E nem a lei de Moisés, da mesma forma. Porque não está sendo aplicado para eles. Na ideia de Tiago, não está sendo aplicado para eles. Mas, provavelmente, quem faz parte aí da lei, quem faz parte aí da nação judaica, aonde Deus se revelou, falou, instruiu por meio da lei, é uma outra história, diferenciada. Aqui é entre os gentios. Versículo 20, interessante. Mas escrever-lhes, ou seja, mas é uma conjunção adversativa, coordenativa, que está aqui. E é interessante o que ele vai dizer, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, idolatria, bem como das relações sexuais ilícitas, todo mundo sabe que é isso, da carne de animais sufocados, ou seja, animais estrangulados, sufocados, e do sangue. Então, dentro desses pressupostos, existe uma conjunção que faz com que, contudo, os gentios, eles se devem se abster da carne sufocada de animais, dos ídolos e do sangue. Então, praticamente, Atos capítulo 15 está trabalhando com esta ideia. Ou seja, eles não vão observar a lei de Moisés e nem a circuncisão, mas que uma ideia de salvação. Isso aqui é lógico. Mas, contudo, que pelo menos observe o quê? Carne sufocada de animais, né, do sangue e dos ídolos e também da prostituição. Isso é notório. Então pareceu bem, versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Ou seja, é uma boa e importante observação. Versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, como toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Aí foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, gente, Atos capítulo 15, até aqui, uma leitura, Atos capítulo 15, já trabalha que naquela época as pessoas queriam impor jugo pesado para os gentios, para o povo gentios que aceitaram a fé em Cristo Jesus. Isso aqui é o texto. Quer contrariar-me? Daqui o texto. O texto é bem claro e explícito. Entre os gentios não deve haver perturbação.